Graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Missionariana de volta com vocês. Amém. Vocês do lado de cá e eu do lado de cá, da telinha dos nossos celulares. Amém. Para falar da pessoa do Senhor Jesus. Amém. Lá em Salmos 27, aos versículos 10 diz: Se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então veja bem, muitos estão desamparados pelos seus pais, muitos estão desamparados pelos seus amigos, muitos estão desamparados pelos seus irmãos, muitos estão desamparados pelo seu vizinho, muitos estão desamparados pela mãe, muitos estão desamparados pelos aqueles que se digam amigos, muitos neste momento se sentem abandonados, desprezados, de escanteio. Mas quero dizer a você e quero falar contigo sobre um personagem que não trata assim, dessa forma, com você, nem comigo e nem com ninguém. Porque ele veio para amar a todos como ele te amou primeiro, me amou primeiro e nos amou primeiro. E ele deixou na palavra dele que nós agora temos que amar a ele sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, que é o primeiro e o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Lá no Êxodo, da tábua dos 10 mandamentos, me parece que é Êxodo 20, não tenho certeza, o Senhor pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2, que é amar a Ele sobre todas as coisas, que Ele tem que ser o primeiro privilegiado, magnificado, exaltado, glorificado, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar no nosso espaço, no nosso caminho, nos nossos lares. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se você se ama, você vai amar o teu próximo. Não importa o tipo do próximo, mas Deus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Que seja ele quem for, ou ela, que seja quem for. Deus fala no modo geral, no homem, na mulher, no jovem, no adolescente e das crianças que já passam a ser pecadores. Então, qual é o mais próximo de você? Os da sua casa. O mais próximo de você, pai, mãe, é seus filhos. Filhos, o mais próximo de você é o seu pai e a sua mãe. Depois, filho, o mais próximo é o vizinho. À direita, à esquerda, da frente, da retaguarda. E o mais próximo, um pouquinho distante, quando você sai e passa um pelos outros. E tem aquele mais distante ainda, que você vai chegar até ele, vamos dizer assim, entrar em um supermercado, entrar em um açougue, entrar em uma farmácia. Aí você está perto do mais próximo a você.
Ou seja, o primeiro mais próximo é os de casa. Alguns momentos deixamos em casa e vamos interagir com o próximo lá fora. E nós temos que amar o nosso próximo. A palavra do Senhor diz que nós temos que amar. Principalmente, Paulo dizendo, principalmente a casa de César. Por que a casa de César, missionária Ana? Porque a casa de César é o caminho largo que conduz para as tensas trevas. O caminho largo é onde existem multidões de pessoas que é o nosso próximo, que estão por aí sendo escravo de um espírito mau chamado diabo, Satanás das trevas. Ele não é carne nem é sangue, ele é espírito. Mas nós podemos ver ele com os olhos da fé. Como assim com os olhos da fé? A fé, palavra fé, já entra o lado espiritual. Então, dentro da palavra fé, entra outra palavra, crer, acreditar que o Senhor Jesus, ele revela, ele mostra, porque ele tem o poder para isso. Ele tem o poder. Temos duas visões. Temos a visão alheia, carnal, a qual você está me vendo agora, a qual eu estou lhe vendo. E eu posso ter a visão espiritual aqui, dentro dessa minha visão, que é carne e sangue. Deus pode colocar as visões dele nos meus olhos e eu ver. E na minha mente, Deus pode colocar a revelação, a fita, vamos dizer assim para você entender melhor. Uma comparação, a fita espiritual da revelação. Revelação na mente é uma coisa. Agora, visão é você ver com os olhos da fé. É Deus te mostrar com os olhos da fé. E juntando essas duas, e você tendo certeza que é Deus, você vai fazer prova com Deus, se é dele mesmo, ou se é da sua carne, se é da minha carne, se é do nosso impulso, se é da nossa empolgação. Nós vamos fazer prova com Deus para depois nós passar o recado de Deus para aquele que ele está mandando, que seja ela ou que seja ele. Que é onde entra os dons espirituais. Ah, mas dons não salva. Com certeza. Os dons espirituais não é salvação. Como também o dízimo não é salvação. E nem é hoje mandamento. Nem é hoje obrigatório. Mas desse Deus aí, ninguém quer desfazer dele. Desse Deus aí, todos correm atrás dele. Desse Deus aí, todos querem ter participação, todos querem compartilhar com ele. E tem colocado ele, ou seja, tem procurado, porque colocar ninguém consegue. Tem procurado colocar ele acima de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não existe nada acima de Deus. E a gente ainda acha certos crentes, ou seja, a palavra certa, cristão, crente é o diabo. Cristão que ainda tem coragem de falar assim, acima de Deus é a coroa. Que nada! A coroa é o sinal que ele foi o vencedor e é o vencedor para todo sempre. Ele venceu o inimigo da sua alma. Ele venceu aquele que se fez inimigo dele quando estava lá no trono com ele. E sem ele falar com a própria boca dele, o anjo
de luz, sem ele falar com a própria boca dele. Ele fez os projetos dele só no pensamento. E Deus é aquele que lê o pensamento do homem, da mulher, do jovem, do adolescente e da criança que já tem a maldade do pecado, que já tem a natureza do pecado. Ou seja, já nascem com a natureza do pecado. Então, vamos prestar atenção mais em Deus. Vamos voltar os nossos pensamentos mais para Deus. Porque tem pessoas que acham que Jesus está voltando. Tem pessoas que estão nessa ilusão, que Jesus está voltando. Em vários lugares na palavra de Deus fala que Jesus vai voltar. Não está confirmando que Jesus está voltando. Confirma que Jesus, ele subiu ao céu, depois dos 3 dias ele ressuscitou, subiu ao céu, corpo e alma e espírito. E a Bíblia afirma que um dia ele voltará. Mas nem o Filho sabe o dia e nem a hora que ele voltará. Somente ele. Somente ele sabe o dia que ele vai voltar. Por quê? Porque enquanto ele não resgatar os dele das garras deste inimigo chamado Satanás, demônio do inferno, vagabundo, maconheiro, noiado, traficante, sem vergonha, estrupador, batedor de mulher, mulher que bate em homem também, espancador de criança, que judia de criança. Enquanto se tiver um deles de Deus lá fora participando essas coisas, e se é para ele morar no céu, Deus vai demorar a voltar, porque ele não quer perder um sequer que pertence a ele. E ele conhece quem vai morar com ele no céu. Ele conhece a igreja dele, nós que não conhecemos. Talvez nós não conhecemos nem a nós mesmos. É preciso, às vezes, que Deus nos corrige. É preciso, às vezes, que Deus nos toque e fala conosco suavemente. Servo, serva, você vacilou nisso, você errou nisso. Então, a palavra do Senhor diz que a nossa consciência pesa quando nós vacilamos e pecamos diante do Senhor Jesus. Por quê? O próprio Espírito Santo testifica em você, testifica em ti e testifica em mim que eu pequei, que você pecou, que o ato que eu cometi desagradou a Deus, o ato que você cometeu desagradou a Deus. Então, o ato que você pratica que desagrada a Deus, o ato que eu, só a primeira está na mensagem, o ato que eu pratico para aborrecer ao meu Deus, ele não ama. Ele não ama nossas atitudes. Ele não ama as mentiras, os enganos, os espíritos de engano, os lobos, porque há lobos no meio das ovelhas. E só ele sabe separar o lobo das ovelhas. As ovelhas é o trigo. O lobo é o joio, é Satanás. E só o Senhor sabe fazer essa separação. E tem muitos pastores e lideranças aí que quer fazer a vez de Deus e não vai conseguir. Vai passar pela vergonha. Vai passar pela vergonha. Não de nós, um para o outro. Mas vamos passar vergonha. Vão passar pela vergonha, porque da mesma forma que se envergonha do Senhor Jesus, no final, você também será envergonhado. Não por mim, não pelo povo,
mas por Jesus, o nosso Salvador, se envergonhará de ti. E a partir daquele momento, aqueles que vão ser lançados nas densas trevas, no inferno que ninguém acredita que existe, aí eles vão começar a lamentar. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome o morto ressuscitou, em teu nome o milagre aconteceu. Aconteceu sim, sabe por quê? Porque Deus faz acontecer para honrar o nome dele. Porque a palavra dele é vida. Não porque a pessoa está falando ali. Então não vai adiantar essa desculpa para entrar lá no trono, lá no reino, para morar com Jesus eternamente, não. O Senhor Jesus, aí que vai passar pela vergonha, o Senhor Jesus vai dizer: apartai de mim, vós, que praticais a iniquidade. Praticai de mim, vós, que eu não vos conheço. Aí vão ter que abaixar a cabeça e o próprio Deus vai lançar eles lá. Porque no momento ainda não tem ninguém queimando no fogo do inferno. Todos que desceram à sepultura, desde Noé, estão esperando a volta do Senhor Jesus. E a palavra diz que os mortos, aqueles que dormem, ou seja, mortos estamos agora. Mortos, os que não estão aqui, estavam aqui na morte. Mas agora eles estão na sepultura esperando a vida eterna, verdadeira, que será vivida para todo sempre, com o Senhor Jesus ou com o Satanás. Nem o Satanás vai ter o poder de decidir nada. Porque ele é dominado pelo poder de Deus. Jesus venceu ele, derramando o sangue puro dele, carmesinho, sem mancha, sem mácula, para vencer ele de uma vez por todas. Sabe por quê? E sabe por quê? Por qual motivo? E sabe qual é esse motivo? Esse motivo e esse porquê é por causa de mim e é por causa de você que ele fez isso, e primeiramente para vencer o anjo de luz que se fez inimigo de Deus e Deus se fez inimigo dele. Porque Deus não deixou ele ter autoridade no reino dele. Deus jogou ele cá para baixo, com o exército de anjos de louvor. Então, aquele que se envergonhar do nosso Salvador, no dia da vinda do Senhor Jesus, para acabar com tudo, vai passar pela vergonha eterna, aqueles que vão ser lançados nas densas trevas. Porque tem pessoas que pregam, tá no inferno, foi pro inferno. Quando acaba de chegar em casa do velório, começa o julgamento. Ei, você não tem direito de julgar ninguém. Isaías 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Que com o mesmo juiz que julgares, tu serás julgado. Então essa parte aí pertence a Jesus. Não pertence eu, pedaço de barro, pecadora. Não pertence a você, pedaço de barro, pecador. Não pertence, não funciona. Pecador, apontar o dedo para o outro. Não vale e não tem valor e não tem efeito nenhum de pecador apontar pecador, comedor de feijão de angu. Pecador nenhum tem o direito de apontar a vida do outro, porque nós somos a imagem do Senhor Jesus Cristo, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, não queira fazer a vez de Deus, porque a separação do lobo entre as ovelhas e as ovelhas entre o lobo é Jesus Cristo. E só ele conhece quem é o joio. O joio é aquele
que faz a vontade do diabo. Mas, ei, eu quero trazer a lembrança que o pecador original, o pecador verdadeiro, lá no profundo, chama-se Satanás. Diabo das trevas. Ele não é carne nem é sangue, ele é espírito. E para você conhecer Deus, é só você chamar por ele. Com sinceridade, com fé, confiante, com esperança, que ele te ouvirá. Principalmente se descer lágrimas nos teus olhos, que é mais uma oração para Deus, que é oração de sentimento. E ele faz das suas lágrimas, das nossas lágrimas, frases de oração. Então, pastores colocou aí na frente de congregação do rebanho, prega o evangelho verdadeiro, que é Jesus Cristo, prega o evangelho genuíno e para de pregar no seu eu, na sua carne, porque sendo assim você estará desviando pessoas da presença de Deus. Para de entrar em debates com a vida alheia. Lembra que você é pecador e vive a vida alheia aqui na terra. Lembra de quando você entra no banheiro e senta no vaso e faz ali o seu número 1, e depois você faz o seu número 2. Será que nem assim o seu orgulho acaba? Será que nem assim você não respeita a vida alheia? A palavra do Senhor diz para que nós não venhamos perverter o direito do próximo. E tem muitos pervertendo, ou seja, muitos lançando mão no direito do próximo. São pessoas soberbas, são pessoas invejosas, pessoas que adquirem, e quanto mais adquire, mais quer. E muitos estão crescendo através de dízimo dos fiéis, oferta dos fiéis. Não existe dízimo mais. Eu fiz o estudo do dízimo. A última referência caiu lá em Apocalipse 22, 19. Aí entrou a graça, porque Jesus, ele se fez carne, o verbo, Deus. Tem pessoas aí que falam que a primeira religião que existiu aqui na Terra foi a Igreja Católica. Não, mentira. Não foi a Igreja Católica e nem foi a Igreja Evangélica. Porque nome de igreja, nome de placa não entra no céu. A primeira religião verdadeira que liberta e salva e leva para o céu, que já existia, lá em João 1, o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo se fez carne no ventre de Maria. Então Maria não é mãe de Jesus, ela foi simplesmente uma mulher que o Senhor Jesus tomou como um aluguel para poder gerar nela, e escolheu ela por ser virgem, por ter um útero puro, sem mancha, sem pecado, do toque do homem e daquela coisa que o homem solta e deixa dentro da mulher, que vira uma criança. Foi diferente. Jesus não nasceu da carne nem do sangue. Só que ele fez tudo isso para entrar dentro da paternidade por causa de mim e de você. Então vocês aí, pastores, param de debater com a Bíblia. Não mistura política com a Bíblia.
Não mistura Jesus em política. Que ele está acima da política. Ele está acima de cada governo que já entrou lá. Ele continua acima de cada governo que entrou e que está entrando e que vai entrar. Pare de tocar, porque a palavra do Senhor fala, ora pelo governo. Por que que tem que orar pelo governo? Porque pode entrar um governo ímpio. E tem que orar para Deus tomar a direção, usar ele para fazer a coisa certa. Mas também, se todavia um governo evangélico virar um governo, ele deixa de ser cristão, porque o dinheiro vai inchar ele e ele vai deixar de ser cristão. E vai começar a corromper também, como os demais que passou pelo Planalto. Então, gente, a nossa confiança está no Senhor Jesus. Coloca a tua confiança no verdadeiro homem chamado Jesus Cristo, tá? O personagem verdadeiro da Bíblia. Não é nenhum escritor da Bíblia. O verdadeiro que salva e liberta e que prepara e leva para o céu e que tem poder para te dar vida eterna é Jesus Cristo. É Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que torna um só. Porque um dos discípulos, quando ele andava com eles, um deles falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus logo respondendo, há tanto tempo vós andas comigo e ainda não me conhecem? Pois eu quero dizer uma coisa, eu e o Pai somos um só. Então lá no céu não existe 3, 4, 10 Deus, não. Um Deus só, que vai ser manifestado no céu. Por isso que eu digo, não prega que Jesus está voltando. É mensagem negativa. Porque ninguém sabe o dia e a hora. E ele virá como ladrão. Se é à noite eu não sei. Se é no amanhecer também não sei. Se é meio-dia eu não sei. Ele que sabe a hora. Pare de pregar que Jesus está voltando. Jesus está chamando para conserto. Jesus está chamando as almas para ser salva. Jesus está chamando vocês, pastores, apóstolos, bispos, para ganhar almas para o reino dele. E vocês estão inchados com dinheiro. E vocês, se vocês não arrepender, não consertar antes da partida de vocês, ou antes da vinda de Jesus, eu te dou certeza de uma coisa, que lá no reino do céu você não vai entrar. Você ainda vai dar conta das que foi perdida. Para e pensa. Quem te criou? Quem te formou? Mostra para mim e prova para mim quem pode criar um ser vivente aqui na Terra com uma outra aparência. Hã? E aí? Como fica esses matadores de almas? Esses pastores brigando por causa de dinheiro? Por isso que a palavra do Senhor diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro em si não é ruim, nós precisamos dele. Mas o povo está com fome do dinheiro. O povo está com sede do dinheiro. O povo quer o dinheiro do povo. Mas a liderança, os pastores, não quer o que Jesus quer. Que a minha alma, que a sua alma, que a minha salvação, que a sua salvação, que é morar com ele. Nós morar com ele e ele com nós. Isso eles não querem. Eles querem dinheiro, ouro, prata, riqueza. Que um dia na vinda do Senhor Jesus vai ser queimado, vai virar cinza. Gente,
Vocês não vêem nos velórios. Nem os velórios consertam vocês. Nem os velórios chamam a atenção de vocês. Vocês não vêem que quando nós enterramos uma pessoa da nossa família, como eu enterrei um irmão meu, tudo que ele tinha ficou para trás. Ele foi com a roupa do corpo. Não levou nada. Nada. E você, do sapatinho engraxado, você passou engravatado, que pinta o seu cabelo despistadamente também. Essas irmãs que ficam aí lascando, as irmãs, as esposas dos pastores, as irmãs do ciclo de oração, a mocidade, por causa da vaidade, eu quero dizer para você, se você estiver bem vestida, com um pano, um tecido caro, e um modelo que chama a atenção, e o seu cabelinho, que a gente vê que tá arrumadinho, que foi passado uma escovinha, foi passado uma pranchinha, eu quero dizer para você, pode não estar mostrando o teu corpo, mas está mostrando também que você é vaidosa. Porque o pregador lá em Eclesiastes diz, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Olha para ti mesmo, mulher, que prega a palavra de Deus. Olha para ti mesmo, homem, que prega a palavra de Deus. Pastor que tem essas mulheres no canto da cama. Não critica aquele que não tem. Mulheres que tem seus maridos na beira da cama. Porque tem aquele negocinho, né? Entendeu? Tem aquela coisinha, né? Que traz aquele, né? Aquele sabor, né? Do amor, né? Ali na cama, né? Entendeu? Não critica da irmã que não tem marido. E nem do homem que tem mulher. Porque você tem a sua e você tem o seu. Porque o dia que você não tiver, a tua carne vai sentir falta e você corre o risco de cair para poder praticar esse ato aí. Como foi praticado lá no Jardim do Éden. Então a palavra diz, olha para que você não caia. Ele manda olhar, olha para que você não caia. Olha para ti mesmo, para que você não caia. Eu tô com vergonha, eu sinto vergonha. Quando eu debato com vídeos, pastores, maldiçoando o governo, maldiçoando bispos, apóstolos, pastores, amaldiçoando ovelhas, amaldiçoando o povo. Quem é você para amaldiçoar alguém? Quem tem direito de amaldiçoar é Jesus Cristo, que é o dono da tua vida e é o dono da minha vida. E maldição de ninguém cai no cristão, não. Verdadeiro, sincero, íntegro com Deus, não. Como Jó foi íntegro, ele perdeu tudo. Por último sobrou a mulher, mas até a mulher dele ele perdeu, porque ela desistiu dele. Mas ele não negou Jesus. E Jesus provou para Satanás que o Jó temia, que Jó acreditava nele, e provou para Satanás, para o diabo das trevas, que Jó jamais trocaria ele por nada. E não trocou. Alguns exemplos de alguns personagens da Bíblia nós podemos ler, meditar e seguir. Mas há muitos ali dentro também que são mencionados, capítulos, versículos, que são mencionados, mensagens negativas. Tem dentro da Bíblia mensagens negativas. Mas a Bíblia não é sagrada? A Bíblia não é santa? Sim, é. Mas você esqueceu que existe 2 caminhos e 2 vidas eternas? Os 2 caminhos, primeiro, Jesus, que salva e prepara o homem e leva para o céu. E o segundo,
É o do Satanás, que já levou muitos para o céu. Principalmente aquele povo lá do tempo de Noé que morreu, toda a capital, afogados. Estão aguardando a vinda de Jesus para serem lançados lá nas tensas trevas. Hã? Só ficou 8. Só sobrou 8 para ter continuidade dos projetos do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus não é como eu e você, que fala uma coisa e volta atrás. Ele é firme nas palavras dele. E as palavras dele cumpre. E a palavra dele tem que cumprir na minha vida, na sua vida. Tem que fazer efeito na nossa vida. Então, para e pense. Jesus, lá em Apocalipse, fala: eis que breve eu venho. Então, Jesus, ele mesmo fala que ele vai voltar. Ele virá. Mas não sabe o dia nem a hora. Nós, filhos, quando fala nem o filho, sabe o dia e a hora, mas não é dizer que é o filho, que é ele mesmo que nasceu. Filho não. Nós aqui da terra, que não sabemos nem o dia nem a hora, mas ele sabe o dia e a hora dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esta mensagem aí, ela vai cumprir ainda. Quando nós ouvir o som das trombetas, que fala lá em Abacuque, que perturbai os moradores da terra. Então, os anjos vão tocar as trombetas no dia da vinda de Jesus. E nossos ouvidos vão ouvir de onde vai estar vindo o som. Aí nós vamos ouvir que está vindo do alto. E todos vão olhar. E aqueles que não acreditaram na mensagem, como não acreditaram na mensagem de Noé, vai olhar e vai passar a crer e acreditar. Bem que aquele irmão falou. Bem que aquele irmão falou. Mas eu não acreditei. Aí será tarde, meu irmão. Aí será tarde, meu amigo. Aproveita o tempo agora que Jesus está chamando ainda. Jesus está chamando agora. Ele não está condenando ainda, não. A condenação está por vir. E pecador não tem poder para condenar ninguém. Eu quero dizer para você, tem uma pessoa aí na plataforma que eu custei descobrir ela. E eu passei a amá-la. A amo em Cristo Jesus. Nunca vimos uma outra. Mas eu sei que ela existe porque ela trabalha aí na plataforma também. Com o marido dela ao lado dela, que eu acho a coisa mais linda do mundo. O marido do lado. E ela sabe que eu amo ela. Ela sabe. E ela não é evangélica e eu não vou discriminar ela por isso. Eu não vou desfazer dela por isso. Eu vou conquistar o amor dela. Para mim. Para Jesus. Por quê? Porque a gente olha para ela, a gente vê que ela tem amor. Porque ela, eu debati com um vídeo dela, ela chamando a atenção de umas pessoas que ela ajudou. E quando ela precisou dessa pessoa, por ele ser evangélico, ele respondeu um não para ela e não fez o serviço para ela. E diz que não ia pôr os pés na casa dela.
E isso é muito triste. Logo eu mandei um comentário para ela. Eu não sou assim. Eu sou missionária. Não para me ser mais do que os outros. Eu não o discrimino, eu não toco, eu não faço acepção de pessoas, eu não desfaço. Eu sou diferente dele. Eu sou diferente. Vou falar aqui o nome não dela, eu vou falar o nome dele, que maltratou ela, que ela muito ajudou. E muitos com certeza alcançou esse vídeo. É o tal de São João. O São João errou feio. Ele teria que ter estendido a mão para ela. Se ele não estendeu, porque ele não tem amor. Se ele não estendeu, e se ele não ia pôr mais o pé na casa dela, que não colocaria o pé na casa dela, porque então ele não é cristão de verdade. Ele tem que se converter. Ele é um convencido. Ele tem que se converter, porque ele não poderia ter tratado ela dessa forma depois de tudo que ela fez para ele. Para eles, não só para ele, para eles. E na hora que ela precisou, ele negou. E os judeus não negam. Os judeus estendem a mão. Se não puder, continua abraçando a pessoa. Conversa com a pessoa. Não despreza, não toca. Porque a palavra de Deus diz que com a mesma medida que tu mede o teu irmão, tu será também medido. Assim diz a palavra de Deus. E quem vai te medir não sou eu que sou pecadora, não é ninguém que é pecador aqui na terra. Quem vai te medir é Jesus Cristo. E toma cuidado com a última medida, que trata-se de urna, sepultura, terra do silêncio, terra fria. Isso é desfazer. Não é assim que é para o cristão agir. Não é assim que é para o evangelho ser pregado. Tem que pregar a palavra de Deus com amor e não com rancor. E não tocar na pessoa. Não tocar na religião da pessoa. Porque, na verdade, não é religião que salva. Que salva é Jesus Cristo. Nome de religião vai ficar. As placas vai ficar. E tudo vai terminar na eternidade. Ou inferno, ou no trono de Deus. Amém? Vou parar por aqui, porque se eu falar mais agora, eu estarei falando de mim mesma. Medita, faça uma reflexão e se convence de uma vez por todas que você precisa de Jesus. Porque ninguém sabe quem é o próximo. Quem sabe quem é o próximo é só Jesus. Pode ser você, pode ser eu, pode ser outro, como muitos estão agora morrendo, quanto muitos agora estão esperando o dia amanhecer para velar a pessoa, né? Igual aqui na minha cidade, tem que esperar o dia amanhecer para velar, porque não se vela mais à noite, certo? E tem que passar a noite tenebrosa e depois passar o dia tenebroso com a perca e depois levar até a sepultura e depois que jogou a terra em cima, virar as costas e voltar para casa. E levou o quê? Um par de roupa. Tem pessoas que têm dó de alimento, tem pessoas que têm dó de dar uma roupa para o próximo vestir. Tem pessoas que ainda falam assim, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Toma vergonha na cara. Cuidado. Cuidado. Hoje você tem seu prato cheio para comer. E ele não tem. Mas amanhã você pode não ter e ele pode ter. E ele pode ainda te dar.
Então, a última medida será a sua urna, ou a minha, ou a próxima de quem Deus quiser. Então, mensagens negativas também tem ali na Bíblia. Tem que saber qual que é a de Deus e qual que é a do diabo. Porque está sendo pregado mais a mensagem do diabo, a doutrina do diabo, do que a mensagem da cruz, que é Jesus Cristo. Porque a doutrina do Senhor Jesus, ela é toda espiritual. E aquele cristão que vive a doutrina de Jesus, mesmo que não vive ela completa, mas está esforçando para viver, a vida dele está caminhando de acordo com a vida dele espiritual. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que eu conheci, te amo, missionária Ana te ama. Linda, ô linda, missionária Ana te ama. Eu não vou falar o nome dela. Não é bom dispor o nome das pessoas. Mas chamar ela de linda eu posso. Porque ela é linda mesmo. Ela e o esposo dela, os dois, são lindos. A gente sente que eles têm amor um ao outro. Tá? Então é isso aí, gente. Que Deus em Cristo assim abençoe a todos. E espero que vocês tenham entendido a palestra e o resto, que o Espírito Santo de Deus possa completar em teu coração. E daqui a pouco estarei interagindo com um louvor, em nome de Jesus. Amém? Beijo da missionária Ana.